Senhor presidente, Chico Rodrigues, Cleitinho, Plínio Valério, Tereza Leitão, Márcio Pitar, e lembrar do constituinte Ulisses Riedel, que foi constituinte junto com nós outros, né, que participamos daquele momento histórico. Presidente Chico Rodrigues, eu vou fazer de forma sintética, porque o tempo de ontem, que era de 20 minutos, infelizmente não houve sessão. Então eu vou tentar simplificar aqui o meu pronunciamento. Serão em duas partes, presidente. A democracia avança. O Brasil está olhando para a sua história, exorcitando os fantasmas do autoritarismo que houve no passado, em defesa do Estado democrático de direito, da soberania, da independência, dos três poderes e da Constituição. O Brasil fortalece um marco histórico, consolidando a nossa democracia, fortalecendo a ordem democrática estabelecida pela Constituição Cidadã Ulisses Riedel, que participamos daquele momento inesquecível. O Estado democrático de direito é cláusula pétrea da nossa Constituição. Qualquer um que tentar revogá-la é atacar durante a própria Constituição e atacar duramente a nossa Constituição, está, na verdade, atentando contra a alma da República. Abro aspas. Da fé fiz companheira, da esperança conselheira, do amor uma canção, fecho aspas, Ulisses Guimarães, se referindo à Constituição Cidadã. Eu acrescento respeitosamente, e nós outros, nesses tempos de agora, incorporamos a democracia ao nosso jeito de viver. Ela está cada dia mais fortalecida. Senhor presidente, a gente poderia aqui reafirmar que esse debate é um debate que fortalece essa casa, a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional. Porque eu digo que o Congresso é o coração da democracia. E nós temos que fazer política com alma, com reconhecimento, com o coração. Eu lanço na Feira do Livro em Porto Alegre, no dia 1º de novembro, um livro, Fazer Política com Alma. Senhor presidente, especialistas afirmam que a nossa Constituição é uma das mais avançadas de todos os tempos. Ela, no seu todo, ela se completa. O artigo 5º da Constituição, especialmente os incisos 4.3 e 4.4, não se trata apenas de uma disputa política ao analisar esses artigos, partidária e nem ideológica. Trata-se do futuro da democracia no nosso país. O historiador Carlos Fico nos lembra que, desde a programação da República, o Brasil sofreu 14 golpes, ou tentativas de golpes. Inaceitavelmente, não podemos passar como se nada tivesse acontecido. O debate tem que ser aprofundado, porque não pode ser regra, ao longo da nossa história, fatos como esse. Senhor presidente, defender a democracia e a Constituição é um dever de todos nós, de todos nós. Esse processo é fundamental para a consolidação da liberdade, da justiça e, repito, da democracia. É um debate e uma defesa diária que temos que fazer, sempre seguindo em frente, sem aceitar retrocesso. Sublinho que não podemos esquecer do passado. A memória nacional e coletiva é fundamental
para os caminhos a serem abertos. Como disse o poeta argentino, os caminhos a gente faz caminhando. A lição é clara. Toda vez que a sociedade brasileira fechou os olhos diante de violências, tudo apontou para fortalecer a ruptura. O preço foi alto e muito alto. Eu estava lá. Eu nasci em 50. Eu tinha 14 anos. Eu era líder estudantil do ginásio noturno para trabalhadores de Caxias do Sul. Participei de passeatas, de caminhadas e fui convidado a sair porque presidia o Grêmio. Fui para um outro ginásio, Santa Catarina, e também lá virei presidente do Grêmio e fui convidado novamente a sair pelas forças da repressão da época. Enfim, defender o Estado democrático de direito não é e nem pode ser considerado um ato de vingança. Tem que ser um ato pedagógico, didático, extremamente necessário e de afirmação das liberdades. Representa a reconciliação do Brasil com a sua própria história e trajetórias de lutas pela justiça. Por isso, senhor presidente, eu repito novamente, nossa Constituição, que eu tive o privilégio de ajudar a escrevê-la, já que fui deputado, repito, constituinte, junto com Ulisses Guimarães, junto com Mário Covas, Ulisses Riedel, que está aqui, para não ler toda a nominata de 503 deputados e 81 senadores. Nossa história e nosso povo não podem acertar nenhum tipo de retrocesso. A democracia brasileira precisa ser protegida, porque dela depende a cidadania, a soberania, a justiça e a dignidade do povo. É com a democracia que o nosso país vai crescer e se desenvolver. E aqui lembro, Ulisses, acho que eu te dei uma cópia. Ulisses é meu amigo, viu? Conversamos muito, ele está aqui nesse momento. Eu escrevi um livro chamado Pátria. Pátria somos todos. E é assim mesmo que eu tenho dito. Pátria, pátria somos todos. E todos nós temos o dever de defender o nosso país. Senhor presidente, a cada ano que passa, o Brasil forja o seu amadurecimento como nação. Nossa democracia enfrenta desafios. Eles são enormes, mas o bom combate faremos sempre, porque ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. A democracia segue firme, com raízes cada vez mais fortes e profundas. Senhor presidente, precisamos ter clareza das nossas prioridades. Eu diria que é urgente votar projetos que impactam diretamente a vida do povo brasileiro. Projeto que isenta, por exemplo, do imposto de renda quem ganha até 5 mil, são os mais pobres, e reduz parcialmente quem ganha até 7.350. Temos que avançar num debate que eu tenho travado no meu estado e tenho ido a outros rincões, o debate que está aqui na casa, Rogério Carvalho, o relator, da PEC 148 de 2015, que significa redução da jornada sem redução de salário, significa mais emprego, mais renda, eu diria que mais lucro, porque aumenta a produtividade, menos acidente no trabalho, menos doença no trabalho, menos estresse, melhora a nossa qualidade de vida, por isso somos contra a escala 6x1. Temos que aprovar nesse plenário projetos que enfrentam os supersalários, temos que aprovar a tributação das grandes fortunas. Isso é que tem que estar na agenda. A população quer ver aprovados projetos que melhorem a vida, o bem-estar da população, quer viver num país mais justo e igualitário.
temos que, ao contrário de alguns dizem, de congelar o salário mínimo por 6 meses, temos que valorizar o salário mínimo. Aprovar, senhor presidente, uma política salarial que contemple os aposentados e pensionistas, melhorar os investimentos na saúde e também na educação, como também na segurança. Se a história nos adverte dos males, das tiranias e autoritarismo, nada mais oportuno e necessário do que seguir os ensinamentos e defender de forma intransigente o Estado democrático de direito, a Constituição e os direitos humanos, as políticas humanitárias. Senhor presidente, nesses 2 minutos, e prometo ficar aqui nos 2 minutos, eu quero só registrar nos anais da casa um artigo de autoria do presidente Lula, vinculado no jornal American New York Times, sob o título A Democracia e a Soberania Brasileira são inegociáveis. Resolvi registrar no plenário para que fique aqui nos anais da história. Ele diz, o presidente diz, decidi escrever esse ensaio para estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos. Ao longo de décadas de negociação, primeiro como líder sindical e depois como presidente, aprendi a ouvir todos os lados e a levar em conta todos os interesses em jogo. Por isso, examinei cuidadosamente os argumentos apresentados pelo governo Trump para impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. A recuperação dos empregos americanos e a reindustrialização são motivação legítima de qualquer país. Quando, no passado, os Estados Unidos levantaram a bandeira do neoliberalismo, o Brasil alertou para os seus efeitos nocivos. Ver a Casa Branca finalmente reconhecer os limites do chamado consenso de Washington, uma prescrição política de proteção social mínima, liberação comercial irrestrita e desregulamentação generalizada, dominante desde a década de 90, justificou ali já a posição brasileira. Mas recorrer às ações unilaterais contra os estados individuais é prescrever o remédio errado. O multilateralismo oferece soluções mais justas e equilibradas. O aumento tarifário imposto ao Brasil neste verão não é apenas equivocado, mas também ilógico. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o nosso país, nem estão sujeitos a tarifas elevadas. Nos últimos 15 anos, acumularam um superávit de 410 bilhões de dólares no comércio bilateral de bens e serviços. Quase 75% das exportações dos Estados Unidos para o Brasil entram isentas de imposto. Pelos nossos cálculos, a tarifa média sobre produtos americanos é apenas de 2,7%. 8 dos 10 principais itens têm tarifa zero, incluindo petróleo, aeronave, gás natural, carvão. A falta de justificativa econômica por trás dessa medida deixa claro que a motivação da Casa Branca é política. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, disse isso no início desse mês a um grupo de líderes empresariais brasileiros que trabalhavam, muitos estão trabalhando para abrir canais de negociação. O governo americano está usando tarifas para buscar impunidade. Infelizmente, não é isso que nós queremos. Senhor presidente, eu sei que o meu tempo terminou, havia me comprometido. Se Vossa Excelência permitir, eu vou para a última folha, só para ficar registrado o que disse o presidente. É desonesto chamar regulamentação de censura, especialmente quando está em jogo a proteção de nossas famílias contra fraudes, desinformação e discurso de ódio. A internet não pode ser
aqui a regulamentação da internet. A internet não pode ser uma terra de ilegalidade, onde pedófilos e abusadores têm liberdade para atacar nossas crianças e adolescentes. Igualmente infundadas são as alegações de governo sobre práticas desleais no Brasil no comércio digital e de serviços de pagamento eletrônico, bem como sua proposta falha em aplicar as leis ambientais. Ao contrário de ser injusto com os operadores financeiros da EUA, o sistema de pagamento digital brasileiro, conhecido como PIX, possibilitou a inclusão financeira de milhões de cidadãos e empresas, e aqui não podemos ser penalizados. Por criar um mecanismo rápido, gratuito e seguro que facilita a transação, que facilita as transações e estimula a economia. Nos últimos 2 anos, reduzimos as taxas de desmatamento na Amazônia pela metade. Só em 2024, a política brasileira prendeu centenas de milhões de dólares em ativos usados em crimes. Mas, senhor presidente, eu sei que o meu tempo terminou. Eu vou terminar porque não é justo com meus colegas. Quando os Estados Unidos viram as costas para uma relação de mais de 200 anos, como a que mantém com o Brasil, todos perdem. Não há diferenças ideológicas que impeçam 2 governos de conversarem, trabalharem juntos em áreas nas quais têm objetivos comuns. O presidente Trump, queremos dizer ao presidente Trump, continuamos abertos a negociar tudo o que for possível, desde que o benefício seja mútuo, seja para ambos os lados. Mas a nossa democracia e a soberania não está em pauta. Por isso, queremos reafirmar, em seu primeiro discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2017, foi afirmado: nações fortes e soberanas permitem que países diversos, com valores culturais e sonhos diferentes, não apenas coexistam, mas trabalham lado a lado com base no respeito mútuo. Palavra do discurso do Trump. É assim que vejo as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. 2 grandes nações capazes de se respeitarem mutuamente e cooperarem para o bem de brasileiros e americanos. Assinado Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Senhor presidente, eu simplifiquei a carta é longa, essa que foi publicada no jornal New York Times, e eu fico pedindo a Vossa Excelência, nesse momento, que seja registrado nos anais da Casa. Desculpe o abuso aí, desculpe aos colegas.